dois, três, gravando. Olá, pessoal. Aqui quem fala é Juliane Marcondes. E Alexandre Marcondes. Da família Marcondes em Travessia. O nosso primeiro vídeo no dia 10 de junho, onde 2 anos fazem que Deus nos deu a direção aqui para Portugal. Brasil para Portugal. E hoje, justamente dia 10 de junho, fazem um mês que nós e nossos 3 filhos viemos fazer essa aventura? Não, é um recomeço. É um recomeço. Nessa decisão de viver um novo na nossa história, na nossa vida. E a gente vem gravar esse primeiro vídeo. Mas bem não deixa de ser uma aventura, né, gente? Fazer uma travessia, atravessar o oceano, conhecer um lugar novo com 3 crianças. Com 3 crianças, pegar 3 aviões. Mas isso a gente... é uma aventura. É uma grande aventura e a gente vai contando nos próximos vídeos, né? Tem coisa pra contar nesses vídeos aí, dessas aventuras. Dessas aventuras. E nesse primeiro vídeo, a gente quer partilhar com vocês um pouquinho o que nos trouxe para Portugal, como é que foi essa direção, esse chamado, o processo real, os bastidores, né, os dramas realmente, desde o primeiro documento, né, que foi o passaporte, até mesmo o tal visto, né? Esse foi sofrido. Então, assim, houve negações, já podemos antecipar para vocês, houve muito drama que foi deixado para última semana, em uma semana se resolveu tudo. Mas para se resolver tudo e hoje nós estarmos aqui, precisamos passar por um grande processo lá no Brasil, né? Assim, ó, para dizer bem a verdade, a gente resolveu tudo foi em 3 dias, 3 ou 4 dias que se resolveu tudo. Para vocês terem uma noção. Porque tem pessoas que, né, encaminham ali os documentos para o visto e chegam um mês antes, só que assim, já se programam, porque, né, vem aprovado o visto. Tem pessoas que realmente também acontece com a gente não é unanimidade, não. Só que a gente foi assim uma coisa muito sofrida. Muito sofrida e até estranho, tá? É estranho, porque até a assessoria, porque a gente fez tudo certinho, né? A gente pegou uma assessoria, né, amor? E assim, ó, todo o processo, desde então, né, de 2024, dia 10 de junho, onde houve a direção que a gente vai estar partilhando com vocês, até o processo da gente começar a buscar realmente, né, os vídeos de Portugal, para ver como é que funciona a vinda para cá, a imigração, houve todo um processo para a gente ver realmente se a gente conseguia fazer sozinha essa imigração ou se a gente realmente precisaria de uma assessoria. E a gente viu que foi a melhor escolha da gente buscar assessoria. Mas mesmo com a assessoria, realmente foi muito sofrido no sentido de... não dependeu só da assessoria, dependeu de todo o contexto ao redor que a gente vai partilhando nos próximos vídeos para vocês, a partir desse, né? Porque assim, gente, só para vocês terem uma ciência, né? Tá ciente assim, do que acontece, né? A assessoria te ajuda a preencher toda a documentação, tem vários tipos de assessorias, né? Que a gente pegou uma assessoria que nos orientou muito bem, a primeira assessoria nos orientou muito bem, né? Deixar bem claro isso, tá? Na qual o primeiro visto vem negado, mas o da Júlia vem aprovado, aí a gente vai, né, explicar bem aqui no vídeo para vocês. Só que assim, a assessoria na verdade nos orienta no preenchimento do documento para que não há erro. Esse documento vai para o consulado, né? Primeiro vai para a BFS, na qual vai pegar, vai ver se todos os documentos estão corretos e despacha para o consulado. Lá o consulado, se o cara estiver de bom humor, ele te aprova, se estiver de mau humor, ele te nega o teu visto. É assim que funciona, a gente não tem o que dizer não. É assim que funciona. E se negar, não vem com justificativa plausível em nada, né? É negado e pronto. Não vão atrás de advogado, gente, tá? Porque você só gasta dinheiro, tá? Porque não funciona. E assim, foi um grande investimento pra gente chegar até hoje aqui, fazer essa travessia, fazer essa imigração. Mas enfim, né? Como tudo começou, né? Em 2024, 10 de junho, nós estávamos passando um período lá no Brasil, assim, muito delicado devido situações, né, de perda, situações até mesmo de frustrações, decepções, né, e crise mesmo, né, crise financeira, e bastante difícil, né, onde, né, com 3 crianças, na verdade eu estava grávida do Miguel, então nós temos 3 filhos, Mariana, Maria Beatriz e Miguel José, né, estava grávida do Miguel nesse período, no mês de junho. Aí a gente tinha uma padaria, né, a gente tinha padaria. Não estava grávida, estava com um mês com o Miguel de 2024. Só que o assim, Miguel nasceu em maio, em junho, daí houve essa direção de Deus, um mêsinho que o Miguel já estava no meio de nós, né? Só que nosso calvário começou um pouco antes, né? Porque ninguém sabe. A gente começou a ficar sem rumo, sem norte, um pouco antes do nosso filho nascer. Porque a gente tinha uma padaria em Joinville, né? No sul do Brasil. E assim, ela estava grávida do Miguel, né? Nossa filha do meio, né? A Maria Beatriz, ela nasceu no Hospital Dona Helena, nasceu no hospital particular, né? A Júlia, todo mês fazia ultrassom da Maria Beatriz para ver se, né, como estava, né, se estava tudo certinho, porque a Júlia, todas as gravidezes dela são gravidezes de risco. Então, com a graça de Deus,
eu tive a condição de pagar o particular para a Beatriz, que não foi barato, foi quase 20 mil reais. Né? Então, hoje, né, lá no Brasil, retirar 20 mil reais do bolso é muito dinheiro, gente, sabe? Então, assim, daí... Para um assalariado? Exatamente, e pela felicidade de Deus, pela felicidade nossa, né, que Deus nos deu, a Júlia engravidou do Miguel. Né? E foi assim, foi um período bem complicado para nós, pelo quê? Porque da Júlia, a gravidez do Miguel era mais risca ainda. Assim, tem gente que já conhece dessa história nossa. Mas só para dar um parecer, né? Ali começou o nosso a solidão mesmo, né? Porque ali foi se revelado muitas coisas nesse período. Foi se revelado, né? Pessoas, situações, mas naquele período onde Miguel veio nascer com a graça de Deus, né? Foi no hospital público, né? Passamos, né, muitas situações difíceis naquele hospital, mas... Eu dormi no chão, né, minha esposa grávida, né, dormi na cama, lá no hospital lá não tinha, né, não tinha aquelas camas, sofá-camas, então eu tive que dormir no chão. Né. Foi um processo desde que a gente chegou complicado, porque a Júlia era para ter, né, ter sido feita a cesárea, ter sido encaminhada a cesárea a partir do posto de Pirabiraba, esqueci o nome, gente, Pirabiraba, e o médico lá do posto negou, ele não quis dar o documento, só que graças a Deus chegamos lá, tinha um médico, um anjo lá, que falou, não, como você já fez 2 cesáreas, eles eram obrigados a te fornecer, eu vou dar aqui a cesárea, você vai fazer. Então, era para ter feito no dia, só que estava muito lotado, e na hora que ela foi fazer, tinha uma mulher que tinha feito cesárea, só que teve uma intercorrência com ela e com a criança, né, era grave, foi transferido para uma UTI neonatal, a criança, e ela para uma UTI. Então, assim, foi bem complicado, assim, no dia que ela foi ganhar a criança. Só que, com a graça de Deus, a Júlia, nós pousamos lá no hospital, né, outro dia, né, correu tudo certo. Enfim, ali nasceu Miguel, né, houve toda uma situação delicada também no nascimento dele comigo, mas superamos, né, foi um nascimento grande, no mês de maio e no mês de junho, nós passando, né, várias situações que a gente vem partilhando com vocês, dificuldade, crises, né, financeira, o golpe que a gente recebeu dessa panificadora, que a gente tinha, que nós investimos tudo, né, e nós tivemos que levantar a nossa cabeça e acreditar que Deus tinha algo novo, né, para nos restituir diante de tantas perdas, diante de tanto um cenário assim turbuloso, um cenário dificultoso, de acreditar que isso iria mudar, que teria algum lugar realmente de paz ou até mesmo de um recomeço que geraria uma paz na nossa família, não somente nós dois, mas os nossos 3 filhos, né? E assim, né, só para vocês entenderem, né, quando a gente cita a venda da padaria, o que acontece? A Júlia estava grávida do Miguel, né? A gente estava, né, tinha uma vida financeira não muito boa, mas a gente estava estável, entendeu? Só que daí chega um médico e te fala, a gente foi no médico, o médico fala, ou é a vida do teu filho ou é uma padaria, o que tu escolhe? Porque a Júlia, né, a mãe dela vinha a falecer na época da Covid, né, muita gente já sabe das histórias que a gente postou, mas como é o nosso primeiro vídeo, né, a Júlia passou pela Covid, ficou internada na UTI entre vida e morte, a mãe dela também, só que a mãe dela vinha a falecer, né, todo um baque emocional, e assim, daí como ela engravidou do Miguel, e a terceira gravidez já havia muito risco, o que aconteceu? Eu não ia deixar de dar preferência para um trabalho e escolher o meu filho, claro que eu escolhi meu filho, né, e a gente foi muito infeliz mesmo, tivemos a infelicidade de ter pessoas, né, no nosso caminho, que nos orientaram a vender a nossa padaria para um pilantra, falar assim, um pilantra, um picareta, né? Tivemos a infelicidade de ter pessoas que nos orientaram, porque nós realmente pegamos e ficamos, né, muito tristes, porque tinha pessoas boas naquele momento que a gente poderia ter vendido a nossa padaria, né? Só que ali começou o golpe, né? Ali foi o golpe que a gente planejou tudo para vender essa padaria, né, até a gravidez do Miguel, na qual eu ia dar auxílio para ela e depois ia retornar ao mercado de trabalho, né? Foi o que aconteceu, que não foi o que aconteceu, o Miguel nasceu, eu voltei ao mercado de trabalho, trabalhei em posto de gasolina, né? Trabalhei na Britânia, em Joinville, muita gente não sabe, né, essa parte da nossa história, só que a gente passou muita dificuldade mesmo, muita gente não conhece essa parte da nossa história, a gente morava em Joinville, teve pessoas de outras cidades que nos juntaram. Para mim, como para minha esposa, não é vergonha nenhuma falar que a gente dependeu no último mês de uma vaquinha, sabe, de ajuda de pessoas. Eu acho mais vergonhoso tu ir lá roubar do que tu pedir ajuda, sabe? Muita gente falou, mas é vergonhoso. Gente, não estou roubando, eu já não estava roubando. Vergonhoso é tu abrir a porta da geladeira e ver a geladeira vazia. Não, vergonhoso é você ter pessoas que se dizem que amam você, te viram crescer,
e realmente na hora que você mais precisou, numa situação que você não pediu, né, acontece, como aconteceu com a gente, pode acontecer com qualquer um de vocês, ou já aconteceu, até mesmo situações piores, né, e você que está nos assistindo pode se identificar e vai entender o porquê que a gente está partilhando esses pedaços, esses fragmentos, né? Mais vergonhoso é pessoas que realmente só ficaram na plateia assistindo, que não se mobilizaram em ajudar, né? Principalmente não pela gente, mas pelas nossas crianças, por todo um contexto que a gente não tinha pedido, que a gente foi vítima de certas situações, né? E fecharam as portas, fecharam os ouvidos, né? Fecharam os olhos, né? E pessoas íntimas, pessoas que realmente né? Pessoas familiares, né? Só que assim, que eu sempre converso com a minha esposa, existe o rótulo do bom, existe o rótulo do ruim. Né? As pessoas vão rotular você. Né? Você pode ser a melhor pessoa que tem na face da terra, mas se alguém te rotular como ruim, né? E as outras pessoas virem e fazer a mesma coisa... E tudo aquilo de bom que você fez no decorrer da tua vida, pode esquecer. Se você, né, na época da nossa panificadora, a gente não ficava anunciando pessoas que a gente ajudava, pessoas que foram ajudadas através da nossa panificadora, ou através também da minha vida pessoal, da vida pessoal, né, do meu esposo. Quantas pessoas Deus permitiu passar na nossa vida para que a gente pudesse ser instrumento naquele momento de dificuldade, seja financeira, emocional, física, de alguma maneira, e a gente foi instrumento. Então, ninguém está ileso disso. Mas, no momento que a gente precisou, a gente viu quem é quem naquele período. E foi justamente em 2024, passando por todo esse momento de delicadeza, de perseguição, aonde veio essa grande resposta já indo para o mês de junho, né? Então, assim, quando a gente liga a televisão, a gente passando um contexto, um cenário, né, com recém-nascido no colo, com toda aquela situação, tendo que resolver, tendo que fazer acontecer, cuidando da nossa casa, da nossa família, que era só nós por nós, né? Dá pra contar, assim, no dedo, né? E olha, somente uma mão, as pessoas que se fizeram presente. Houve sim, mas pessoas, assim, que eu jamais vou esquecer, né? Que eu sou eternamente grata, né? Eu, meu esposo, a nossa família, que é minha madrinha, irmã da minha mãe. Então, assim, né? Que é a parte de parentes, sangue. Agora, as outras pessoas são pessoas que não são sangue, que não são parentes, que realmente são pessoas até mesmo estranhas de estranhas, principalmente na época para o meu esposo, e se fizeram presente no momento mais delicado de ser um sirineu, né? Como o sirineu para Jesus, foi um sirineu para nossa família. E no mês de junho, né, houve a grande boa nova, né? Que eu digo assim, foi o início. Né? Ainda estava tudo escuro naquela época, né? De imigração, de se mudar para Portugal. Não, tanto que a gente não queria vir para Portugal, tá? Vamos deixar bem claro, né? A gente tá aqui conversando. Quando a gente ligou a TV e deu direção, antes disso a gente estava querendo ir para o litoral, onde a gente tinha uma conexão do litoral de Joinville, Itapoá, né? Ou Guaratuba, que a gente também gostava, entendeu? A gente não queria nem passar não é que não queria, a gente nunca pensou em se mudar para outro país e muito menos para a Europa ou para Portugal. Então não foi uma ambição nossa ou alguma coisa que nossos olhos brilharam. Nunca brilharam. Realmente a gente só queria viver um novo diante daquele contexto, né, explicando bem, né, para você que está nos assistindo, diante daquele contexto, daquela panela de pressão que nós vivíamos, nós queríamos viver um novo, né, uma travessia que pudesse libertar, sim, a nossa casa, a nossa família. E Deus havia falado em nossos corações que a gente faria uma mudança, né, que era mudando de ambiente que realmente os caminhos iam se abrir. E foi o que aconteceu, né? Hoje nós estamos aqui porque lá no mês de junho nós ligamos a televisão, né? Então, assim, e houve uma direção, né? A gente viu uma paisagem. Montanha, mar, praia, um lugar muito lindo. Bem sossegado. Bem sossegado. E eu falei pro meu esposo, né, pro Alex, nossa, ardeu meu coração, eu quero ir pra lá, eu quero viver aquilo, eu quero ir pra lá. Onde é? Eu não sabia. Eu peguei, olhei pra minha esposa e falei pra minha esposa, é pra lá que a gente vai. É pra lá que a gente vai. Não sabia nem onde que era, mas não sabia onde que era. Vamos ver na internet depois onde que era. Pareceu loucura no momento, mas loucura era a gente permanecer no mesmo lugar qual a gente estávamos há tanto tempo, daquele jeito aprisionado. Então, naquilo gerou uma libertação, aquela paisagem para nós, aquele lugar, o Alex foi ver onde era, e se chamava Ilha dos Açores. Ilha dos Açores, São Miguel, né, Portugal. Quando falou Ilha dos Açores, São Miguel, né, remeteu realmente o nosso menino recém-nascido de um mês, que se chama Miguel, porque a gente tem um carinho, uma consagração a São Miguel Arcanjo. Então, assim, naquele momento, quando falou Ilha dos Açores, São Miguel, realmente foi um sinal, mais um sinal. Ali começou os sinais de libertação da nossa travessia, do novo que a gente viveria, né? Aonde, a partir de então, a gente começou a assistir compulsivamente, né? Bastante vídeos sobre o lugar, mas o lugar que eu digo assim, sobre Portugal, e a gente começou a assistir, começou a se informar,